Olá pessoal, já tem um tempo que eu queria trazer um vídeo falando sobre a teoria dos jogos, que eu já conheço há bastante tempo aí. Entendi, compreendo muito bem conceitualmente, ainda que não matematicamente, é que a teoria dos jogos é um ramo da matemática, muito interessante aí com relação a aquele velho tema de tomada de ações, né? Temos aí, vamos reagir a esse vídeo da BBC News. Na política, a teoria do louco prevê que um líder mundial vai tentar convencer os seus adversários de que ele é capaz de basicamente qualquer coisa, e sem seguir as regras tradicionais da diplomacia. Mas, apesar do nome, o especialista com quem eu conversei explica que existe racionalidade por trás disso. Assim, teoria dos jogos que fala com relação a modos como a gente pode aumentar os nossos ganhos em relação a outros participantes, né? Outros concorrentes, outros jogadores, outros adversários. Qual a melhor forma de agir de modo a maximizar nossos ganhos, que a gente possa obter vantagens, né? E eles aqui estão falando de teoria do louco. Teoria do louco é como se a loucura de Trump fosse uma estratégia nesse jogo das relações internacionais, vamos dizer assim, né? Então, teoria do louco, um anexo aí da teoria dos jogos, uma estratégia que Trump estaria usando, tendo como pano de fundo uma certa teoria dos jogos, vamos dizer assim, né? Existe uma falsa narrativa, uma falsa abordagem de que a pessoa que usa a teoria do louco deve ser louca também. Mas isso é bastante equivocado. O James Boyce é um pesquisador e estuda a teoria do louco há 5 anos. O uso deliberado da teoria do louco só é feito por quem tem lógica, sanidade e é capaz de dizer de modo coerente: vou dissimular a loucura de modo deliberado, para um adversário ou mesmo um aliado, para conseguir algum acordo ao qual ele se opõe. Uma vantagem dessa estratégia, segundo analistas, seria deixar todo mundo sem saber o que esperar na hora de negociar, algo que tornaria muito mais difícil planejar ou antecipar ações e reações. Antes de entrar na política... Quer dizer, Trump, porque tem gente que fala que ele é maluco, é excêntrico, esse tipo de coisa toda, mas sabe que não tem uma estratégia por trás disso aí? E ainda que ele faça isso deliberadamente, né, que seja uma estratégia dele, esse jeito dele, esse espalhafatoso, essa coisa toda, ainda que seja uma estratégia, será que é correta? É essa aí que é a questão, né? Considerando aí a teoria dos jogos, faz sentido ele fazer as coisas que ele tem feito? Seria isso vantajoso para os Estados Unidos? Eu daqui a pouco vou colocar uma outra fala aqui de um cara discordando aí desse lance de que possivelmente Donald Trump seja um gênio, esteja conseguindo fazer as pessoas acreditarem que ele seja meio que louco, vamos dizer assim, né? Bom, louco ou não, tem muita coisa aqui que ponto falho aqui no modo como ele tem conduzido a política externa norte-americana, né? Externa de Donald Trump, vamos entender as origens da teoria do louco. Para isso, a gente precisa voltar para a época da Guerra Fria, quando a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética mobilizava toda a geopolítica global. E tem alguns personagens importantes na nossa história. Existe uma abordagem acadêmica para a teoria do louco, desenvolvida por estudiosos da teoria dos jogos em Harvard. Por exemplo, Thomas Schelling, em seu livro A Estratégia do Conflito. Thomas Schelling é um vencedor do Nobel de Economia pelo estudo de como a teoria dos jogos pode influenciar conflitos e cooperação no mundo. E uma das pessoas que Schelling teria influenciado é Daniel Ellsberg, um analista econômico e militar que mais tarde ficaria conhecido por vazar os papéis do Pentágono, aquelas revelações sobre o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Uma biografia de Ellsberg detalha que em 1959 ele fez uma palestra intitulada O Uso Político da Loucura. Nessa palestra, Ellsberg argumentava que durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha se aproveitado de sua reputação de louco, errático e imprevisível para aumentar suas ambições e conquistas. O acadêmico James Boyce me explicou que essas ideias estudadas por Você vê, né? Os camaradas, cada movimento, cada fala é tudo devidamente calculado. Próprio Hitler mesmo aí intencionalmente mostrava-se disposto a fazer qualquer coisa. Isso também denota um certo
querer mostrar uma certa força, uma potência que está um pouco além da realidade, de modo a desencorajar os inimigos, né? E a teoria dos jogos aí é um pouco posterior ao próprio Hitler, mas, no entanto, isso não quer dizer que já não havia entre muitas pessoas um certo intuição, né, da coisa, né, antes de ser formulada conceitualmente. Schelling e Ellsberg acabaram influenciando a política externa de dois presidentes americanos durante a Guerra Fria, Dwight Eisenhower e Richard Nixon. Isso num período em que os Estados Unidos tinham como adversários não só os soviéticos, mas também a Coreia do Norte e o Vietnã. Alguns pesquisadores acreditam, por exemplo, que Eisenhower teria feito ameaças secretas de usar armas nucleares no território coreano, caso a Guerra da Coreia não terminasse. Acredita-se que isso teria apressado o fim da Guerra da Coreia. Mas é algo controverso. Tem gente que não acha que essa ameaça tenha sido feita, ou que mesmo se foi feita, tenha tido qualquer impacto. No entanto, dentro do círculo de Eisenhower, incluindo seu vice-presidente, o Richard Nixon, a percepção era de que esse episódio foi importante. Inclusive, isso teve prosseguimento na geração política seguinte, quando o Richard Nixon virou presidente e tinha Henry Kissinger como conselheiro na época da Guerra do Vietnã. Historiadores dizem que Nixon tentava demonstrar para os adversários comunistas que seria capaz de qualquer coisa, inclusive de detonar bombas nucleares em território inimigo. Segundo o acadêmico Michael Dash, em plena negociação pelo fim da Guerra do Vietnã, Nixon teria dito a seu conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, algo como, abre aspas, "Você deveria dizer aos negociadores norte-vietnamitas que Nixon é louco e você não sabe o que ele vai fazer. Então é melhor chegar a um acordo antes que as coisas fiquem realmente loucas." Fecha aspas. Um ponto importante da teoria do louco, segundo James Boyce, é que a estratégia não costuma ser discutida de forma, digamos assim, oficial. Em nenhum momento você vai encontrar nos arquivos das presidências de Eisenhower e Nixon os dois falando especificamente: vamos usar a teoria do louco e fingir irracionalidade. Ou seja, para a estratégia funcionar, ela não poderia ser colocada no papel. A despeito disso, Nixon aprovava que Kissinger dissesse aos inimigos dos Estados Unidos que o presidente estava à beira da loucura. Só que quando você coloca isso por escrito, você prejudica toda a abordagem, porque faz os teus inimigos perceberem que é tudo uma farsa. Mas e no caso de Trump, como essa teoria se aplicaria? Bom, um exemplo apontado pelos especialistas é a pressão para que países europeus arquem com a própria defesa, sem que Trump garanta que dará apoio americano à União Europeia caso o continente seja alvo de uma agressão militar da Rússia, por exemplo. O James Boyce me explicou uma tática que Trump adotava repetidamente nos negócios. Em vez de pedir o que realmente quer a quem está do outro lado da mesa, ele pede muito mais. Segundo James Boyce, isso teria acontecido, por exemplo, nas negociações com os países europeus que integram a OTAN. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou a depender fortemente dos Estados Unidos para garantir a sua proteção militar. Mas Trump pressionou esses países e conseguiu que eles assumissem o compromisso de gastar 5% do produto interno bruto de cada um em defesa até o ano de 2035. Por exemplo, no caso da OTAN, Trump havia pedido que os países contribuíssem com um percentual muito mais alto do produto interno bruto. Simplesmente porque não queria que seus aliados pensassem que bastaria se comprometer com 2,5% do PIB. Então ele pede por uma porcentagem bem mais alta e repete essa estratégia em várias negociações. O objetivo seria fazer com que a outra parte envolvida oferecesse mais do que teria oferecido em outras circunstâncias. Você assusta as demais pessoas na negociação e as faz pensar: nossa, temos que inventar algo astronômico para superar isso. E nesse sentido, ele ganha. São vários os comentários e as medidas de Trump que não seguem a lógica tradicional da política externa. Desde sugerir que vai incorporar a Groenlândia e o Canadá ao território americano, até ter deixado no ar durante dias qual seria a sua resposta ao conflito recente entre Israel e Irã. No fim das contas, Trump... Bom, louco ou gênio, né? É um sujeito bem dissimulado, né? Que longe de ser um virtuoso. E tem um detalhe também, né? Às vezes o camarada pode ser um gênio e um louco também, né? Ou ele pode pensar que é gênio e só ser louco. Creio que Donald Trump se acha muito mais inteligente do que realmente é, e tem gente que cai nessa conversinha, né? Como eu falei, daqui a pouco eu vou botar uma outra fala aqui de outro camarada mostrando aqui de como que, na verdade, ele está bastante equivocado nas estratégias dele. Um outro lance também da teoria dos jogos é que a teoria dos jogos, no final das contas, acaba reconhecendo a importância
da cooperação mesmo entre adversários, né? Não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês mais tarde, daqui a pouco aí. Acabou bombardeando instalações nucleares iranianas, algo que nenhum outro presidente americano tinha feito. E isso depois de ter prometido, em campanha, que tiraria os Estados Unidos do que ele próprio chama de guerras eternas no Oriente Médio. A teoria do louco é, como o governo Trump disse recentemente, uma ambiguidade estratégica intencional. É tentar convencer o adversário de que existe uma chance de você fazer algo que seria visto como irracional, fora das normas de comportamento aceitáveis nas relações internacionais. Aí você força o camarada a fazer o que você quer. Cara, um dos grandes lances, assim, para mim, assim, é essa visão que eles, norte-americanos, têm, e Donald Trump representa isso muito bem, assim, de ver-se como uma espécie de salvadores do mundo e, ao mesmo tempo, enxergar como todo mundo como inimigo, como adversário, e sempre olhar essas coisas do ponto de vista de conflito, de conflito de interesses. Trump sempre fala aí a América primeiro, os americanos primeiro, né? Para Trump e seus apoiadores lá a América do Norte primeiro, e depois a América do Norte, em terceiro a América do Norte, quarta América... Talvez lá em 10º lugar ele considere outros povos, né? Então, no fim das contas, cara, por mais que eles apliquem a teoria dos jogos, para quem realmente aí tenta pesquisar um pouquinho mais sobre a teoria dos jogos, vai perceber que, no fim das contas, né, a cooperação é muito mais inteligente, cara. E a decadência dos Estados Unidos tá perto aí, né? Quer dizer, é impossível dizer que isso vai acontecer ou não, né? Dentro de quanto tempo? Outro lance também da matemática aí é a questão da imprevisibilidade, né? A complexidade, a teoria da complexidade que fala que alguns eventos são basicamente imprevisíveis, dada a complexidade das interações entre variáveis, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, a teoria da evolução, as espécies que mais sucesso obtiveram nesse processo evolutivo foram aquelas que aprenderam a cooperar, os membros da espécie entre si, né? Aprenderam a cooperar entre si, e também espécies que aprenderam a cooperar com outras espécies. Então, a cooperação é muito mais fundamental, e isso está comprovado matematicamente, né? E a gente pode verificar isso pela história da evolução das espécies, que a cooperação é muito mais inteligente, e Trump, esse povo, está muito pouco suscetível à cooperação. Eles sempre pensam em termos de vantagens pessoais, vantagens próprias do próprio país deles, né? Então, pode ser que ele age daquela maneira, fazendo meio que um teatro, né, vamos dizer assim, né? Mas no fim das contas é bizarro, tudo muito bizarro. Esse lance dele aí de querer manter o Brasil uma espécie de quintal dos Estados Unidos, cara. Quem não percebeu isso ainda? Entendeu? Olha o tipo de posicionamento. E você não vê os chineses fazendo isso, né? Querendo impor o Brasil regras, querendo sufocar o Pix, querendo manter a gente refém de bandeiras de cartão de crédito estrangeiro, esse tipo de coisa toda. Enfim, cara, é uma doideira, mas vamos seguir aqui também. E com isso a gente chega na ameaça tarifária contra vários países com os quais Trump tem qualquer discordância, da China ao México, da União Europeia ao Brasil. Novamente, a Casa Branca reconheceu que está usando uma ambiguidade estratégica intencional, que é essa diplomacia coercitiva. É essa ideia de ser intencionalmente ambíguo e plantar uma semente de dúvida a respeito de qual vai ser o desfecho. Neste caso, para o Brasil. Na carta enviada ao presidente Lula, Trump justificou o aumento de tarifa, dizendo que o Brasil adotaria barreiras comerciais elevadas contra os Estados Unidos, o que estaria desequilibrando o comércio entre os dois países. Mas o governo brasileiro refuta essa argumentação, já que a balança comercial tem sido favorável aos Estados Unidos. Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado.
Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. Na mesma carta, Trump também reclama do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e critica o que ele chama de... Só um detalhe aqui, o Donald Trump argumentou que é preciso aumentar as taxas dos produtos brasileiros porque eles estão tendo déficit comercial com o Brasil, como se eles comprassem muito mais coisas do Brasil do que vendessem, né? E o Brasil venderia muito mais para os Estados Unidos que comprasse deles, mas na verdade é o contrário. Você vê o nível do camarada, né? Quão cínico, quão falso, quão até mentiroso, vamos dizer assim, né? Aí depois apareceu o Bolsonaro aí, que é uma espécie de aliado de Trump. E é claro que os bolsonaristas vão olhar Trump com muito mais simpatia, né? Já que é aliado do herói deles, Bolsonaro. Mas óbvio que Trump preferiria Bolsonaro presidente que Lula, porque Bolsonaro é um aliado porque Bolsonaro é um aliado de Trump, então Trump teria mais ingerência sobre o Brasil, vamos dizer assim, né? E de quebra ainda seria um governo bolsonarista, de quebra ainda seria um camarada que certamente afastaria o Brasil dos BRICS, enquanto o Lula está se aproximando cada vez mais, está se integrando a esse bloco econômico alternativo aos Estados Unidos, aí, né, que é o BRICS, do qual fazem parte a Rússia e a China, vejam só. Então, é claro que Trump está incomodado com a presidência de Lula e vai adotar essas estratégias políticas, ideológicas, né, para tentar minar aqui o presidente atual, Lula, em favor desses grupos mais bolsonaristas, que são uma galera que tende a rezar conforme a cartilha norte-americana, né? Então, qualquer governo aí que busca uma via que não passe pelos conselhos dos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Então, acaba incomodando eles. Então, tá tudo dentro desse jogo aí, né, gente? Ordens de censura secretas e ilegais às plataformas. Quer dizer, o principal inimigo, porque o Trump gosta de falar inimigos, adversários, esse tipo de coisa toda. Um dos principais inimigos, adversários dos Estados Unidos hoje no mundo é a China, né? Então o Brasil aí tá no fogo cruzado, vamos dizer assim, né? Mas o Brasil em si, no fim das contas, é um tanto quanto irrelevante, né? É claro que é um país aqui sul-americano e os Estados Unidos, obviamente, veem a América do Sul como o quintal deles, né? Então, uma ingerência cada vez maior da China nos negócios brasileiros, uma parceria do Brasil com a China em termos econômicos, é uma coisa que já está acontecendo de fato, incomoda muito os norte-americanos. Formas de mídia social dos Estados Unidos. Analistas dizem, portanto, que as motivações do presidente americano seriam, na verdade, mais políticas do que econômicas. As tensões continuaram crescendo. No mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica e ficasse proibido de acessar redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que revogaria o visto americano do ministro e de outros integrantes do STF. Mais uma vez, James Boyce vê isso como uma resposta, entre aspas, inesperada e desproporcional dentro da estratégia da teoria do louco. James Boyce acha que o intuito de usar a imprevisibilidade é forçar países a negociarem em circunstâncias desfavoráveis. A ideia é que os países pensem: é melhor a gente negociar logo para não correr o risco de sermos penalizados com mais dureza. E que achem que quem negocia logo com Trump consegue acordos melhores. Em outro front, tem a relação entre Trump... De fato, aí, até no Congresso mesmo, a galera do PL aí, tudo aí que é mais pró-americanos assim, né? Fala, vamos negociar logo com o Trump aí, aceitar os termos deles, antes que a coisa piore. Enfim, leva mal não, mas só os tais dos lambe-botas, né? Tem que encarar de peito aberto, assim. Coluna ereta. Qual é? Tá pensando o quê? Entendeu? Baixar a cabeça. Não é baixar a cabeça nem para os Estados Unidos, nem para a China, nem para ninguém, é ser autônomo. Uma das coisas que cogitou-se que poderia acontecer caso o governo brasileiro não acatasse as diretrizes dos norte-americanos, vamos dizer assim, né? Seria que os norte-americanos poderiam, por exemplo, suspender o serviço de GPS. Vejam bem,
o que seria uma coisa, a princípio, catastrófica, né, para o Brasil, né? Imagina você ficar sem GPS, quantas máquinas, quantos aviões, navios, veículos autônomos aí, enfim, quanta coisa aí no próprio exército brasileiro aí depende do GPS para funcionar. Mas tem outras alternativas ao GPS, né, gente? O GPS que é norte-americano, o sistema GPS norte-americano, que inclusive foi criado pelo governo norte-americano, pelo Estado, né? Pela DARPA, no contexto da Guerra Fria, se não me engano, que depois tornou-se uma ferramenta de uso civil. Então, mais uma vez, o poder público aí, mais um exemplo de como o poder público norte-americano, né, atua aí criando essas tecnologias, no caso aqui o GPS. Enquanto que a galera fala aqui que enfim, mas aí já é outro assunto, né? Mas só para vocês verem que coisa bizarra, né, chefe? Então, o Brasil ele tem que ter autonomia, tem que ter coragem de criar suas próprias tecnologias, não depender, por exemplo, do GPS norte-americano, depender dos cartões de crédito norte-americano. Assim como fez com o chip, né? Também a gente poderia ter coragem de lançar nosso próprio sistema, nossos próprios satélites aí para ter um GPS nosso aqui, ou pelo menos um grupo aqui de países sul-americanos fazer uma própria rede de satélites para geolocalização, né? Com certeza, se juntasse aqui uns 5 ou 6 países da América do Sul aqui, e o Brasil fazendo parte, claro, Bolívia, enfim, México que não é parte, não é América do Sul, mas é uma América Latina, vamos dizer assim, né? Imagina como que Trump não reagiria a isso. Com certeza ele ia inventar alguma história aí para tentar barrar essa nossa tentativa de ter o nosso próprio sistema de geolocalização, vamos dizer assim, né? É assim que funciona, entendeu? E Putin, que oscila entre afagos e pressões conforme as tensões geopolíticas. Os dois chegaram a negociar por telefone um acordo de paz na Ucrânia e chegaram até a discutir uma colaboração entre Estados Unidos e Rússia em projetos de mineração. Mas até agora, Putin não aceitou um cessar-fogo nos termos americanos. Recentemente, Trump endureceu o tom e ameaçou também impor tarifas sobre a Rússia caso Putin não definha a guerra na Ucrânia. Rapaziada, mas isso é só para dizer que tem uma teoria, até matemática, por trás, que pode justificar o comportamento de Trump, entendeu? Mas isso aí é cheio de polêmica, eu vou botar só mais um caboquinho aqui. Vou mostrar aqui outra opinião sobre Trump. Os impactos na economia brasileira, já se aceita até onde ele vai e até onde ele não vai, ou é... Então, aqui eu já trouxe um vídeo que falando sobre esse cara aí, José Cobori, né? Que ele vai falar agora de Donald Trump, se Donald Trump mesmo é um gênio ou só um boquete. Na realidade, assim, não tem nem como precificar, né? A grande dúvida, não só nossa agora, dos brasileiros, mas do mundo inteiro, é essa imprevisibilidade que o Donald Trump joga, né? Ele joga com o caos e com a imprevisibilidade. Em economia e finanças, imprevisibilidade você não consegue precificar, né? Você só consegue precificar o risco. Então, como ele sempre, que é o apelido que ele arrumou, né? Que é o taco, né? Traduzindo, Trump sempre arrega. Ele arregou, né? Eu costumo falar que ele bateu na mesa, colocou 50, mas ele arregou, porque o prazo que ele tinha dado 90 dias venceu no dia 9 de julho, né? E aí ele saiu mandando carta para o mundo inteiro, prorrogando para o dia 1º de agosto. Então, de alguma forma... Uma hora a máscara cai, vamos dizer assim, né? Ele teve até um camarada que usou uma expressão que Donald Trump vai para a mesa de negociação e bota uma arma, bate a arma assim na mesa para assustar a galera, mas no fim das contas ali ele não é só ele que está armado também, né, chefe? E bala de festim também. Mas enfim, ele realmente é um pouco louco mesmo, né? E ele pode exagerar um pouco a estratégia dele ali, mas de qualquer forma é sempre bom tomar um certo cuidado de fato, né, rapaziada? Ele promete, volta, não cumpre, não sei o que, e mas vai que ele começa a realmente executar esses planos aí, né? Então é sempre bom também estar de olho aberto, mas não ceder ameaças, vamos dizer assim, né? Nós aqui, por exemplo. Ele também prorrogou e arregou, né? No popular ele arregou. Então ele joga para frente essa imprevisibilidade para ver qual vai ser a reação dos países. E os países estão reagindo de forma muito dura, né? Não só o Brasil,
reagiu de forma muito dura, assim como o próprio Japão, né? O Japão já sinalizou que não vai ceder também aos Estados Unidos, haja vista que ele cedeu no Acordo de Plaza, né? E se deu mal. Então, o japonês também já está um pouco descolado, né? Que você ser colônia dos Estados Unidos não é uma boa opção. Tanto que todos os países estão lá estendendo a mão para a China, né? Já que a China está disposta a fazer acordos e seguir as regras dos organismos multilaterais que o próprio Estados Unidos incentivou no pós-guerra, né? Então, assim, eu acho que não vai acontecer tudo isso que o Donald Trump está falando. Ele está recebendo pressões internas, né? Não só de políticos, mas do próprio empresariado, né? Da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos tem feito uma pressão muito grande, porque no final das contas, né, que a gente chama lá no bottom line, quem vai sofrer são os americanos, né? Quem paga... Realmente, o Trump, ele tá jogando esse jogo dele aí, que é um jogo polêmico e complicado, mas também tem lá a galera dentro dos Estados Unidos também que tem seus interesses, né? Quando fala em aumentar as taxas do Brasil, o Brasil também vai aumentar as taxas, esse tipo de coisa toda. Então, menos produtos norte-americanos podem vir a chegar no Brasil. Então, a galera que produz lá dentro dos Estados Unidos, que exporta para o Brasil, vai sair perdendo. Gente que consome produto brasileiro lá nos Estados Unidos vai ter que pagar mais caro se realmente essa estaria for aumentada. Por exemplo, aí, suco, né? Suco de laranja que os Estados Unidos compra do Brasil, carne, café, esse tipo de tudo vai ficar muito mais caro lá. Então, a inflação lá vai subir. Então, tem consequências para a gente, tem, mas também tem para eles, entendeu? Então, não é um troço assim tão simples. É aquele lance, velho, rapaziada. É cooperação, é negociar, francamente, boa vontade, entendeu? Né? Esse tipo aí, isso aí é coisa do passado, isso aí que gera guerra, que... enfim. E foi o americano, não vai ser o brasileiro. O Brasil pode até vender menos, mas aí os Estados Unidos vai ter que consumir menos ou consumir de outro país, e no médio e longo prazo o mundo vai se reequilibrar de novo, né? Na realidade, essas transações elas vão se deslocar pelo mundo, né? O Brasil não vai vender, sei lá, laranja, vai vender 20% a menos de laranja para os Estados Unidos, mas esses 20% os Estados Unidos vai comprar de outro país. Então o comércio vai se deslocar e eu acho que vai se reacomodar de novo, e quem vai sair perdendo no final das contas vai ser os Estados Unidos, né? Uma coisa que chama muito atenção, eu particularmente, eu acho que é um dos pontos centrais aí desses movimentos do Trump, e ficou mais explícito nessa nota dele, é o poder que as Big Techs estão tendo em cima dos meios de pagamento. Por exemplo, eu tenho o meu cartão de crédito que está num celular aqui, eu uso para todo lado. Você tem o Apple Pay, você tem Google Pay, você tem Amazon Pay. Isso aí, se amanhã o Trump quiser atender o sonho aí do Vale do Silício de criar moeda, de começar a institucionalizar as criptomoedas, isso aí não seria uma forma de dominação também, à medida que liquidaria com as moedas nacionais? Enfim, rapaz, isso é um outro assunto muito interessante também, mas basicamente isso aí, um dia eu vou trazer um vídeo aqui sobre a teoria dos jogos, esclarecendo mais, né, como é que funciona isso, muito interessante. Deixa o like, se inscreve, comenta, tamo junto e é nóis.